Chamaram o nome dela pelo alto-falante, alto o suficiente para fazer todos os cadetes se virarem. Diante de toda a unidade, Emily Harper recebeu um envelope lacrado e foi instruída a sair da formação. Sem motivo, sem explicação, apenas a frieza precisa da rejeição institucional. Alguém riu. Outro murmurou. Acho que a filha do fazendeiro não conseguiu acompanhar. Você já foi humilhado publicamente por algo? Conte sua história nos comentários. Sabemos que esses momentos nunca te deixam. Emily não disse nada, apenas se afastou. Mas enquanto a academia apagava seu nome, um arquivo estava sendo duplicado silenciosamente nos registros do simulador. E uma aeronave, intocada e fora dos livros, já estava sendo preparada pelo único homem que ainda acreditava nela. Ela não tinha acabado. Nem de longe. Eles queriam silêncio. Estavam prestes a ouvir trovões. Emily e Sparrow Harper estava sozinha na pista, seu cabelo loiro curto esvoaçando na brisa enquanto observava os outros cadetes realizando seus exercícios à distância. Aos 28 anos, ela era mais velha que a maioria dos recrutas, com olhos verdes afiados que não perdiam nada e um comportamento calado que a tornava um alvo fácil. O vento trazia fragmentos de risadas de um grupo de cadetes mais jovens, todos de famílias militares, todos navegando pelas avaliações com pontuações suspeitamente consistentes. O capitão Bradley Thornton se aproximou, seus traços angulosos compostos numa expressão de pesar profissional que não alcançava seus olhos azuis gelados. Revisamos sua matriz de desempenho, declarou, com a voz friamente distante. Ela não atende aos critérios para decisões táticas, sob resposta de alto estresse. Seu tom era razoável, suas palavras seguiam o protocolo perfeitamente, mas a satisfação que se escondia sob sua compostura perfeita era inconfundível para Emily. O sol estava se pondo agora, lançando um brilho alaranjado sobre os hangares e pistas. Emily tocou o distintivo prateado e manchado preso no interior de sua jaqueta. O PIN de seu pai, a única coisa que restara dele após o acidente que tirou sua vida 3 anos atrás. Ela passou o polegar pelas bordas gastas, sentindo a leve depressão onde o nome dele estivera gravado, antes de anos de manuseio apagarem. John Coleman Harper não era apenas um pulverizador agrícola qualquer. Era uma lenda em sua pequena comunidade, conhecido por seu voo preciso e genialidade mecânica. Pilotos locais desviavam quilômetros de rota apenas para que ele conferisse seus motores, confiando mais em seus instintos do que nos manuais dos fabricantes. Você tem o dom, Sparrow. Ele lhe dissera na primeira vez que ela assumira o controle de seu velho biplano aos 12 anos. Está no seu sangue. A lembrança confortava e doía. Ela prometera a ele que voaria um dia, voar de verdade, não apenas pulverizar campos. Agora essa promessa jazia despedaçada aos seus pés. Mais uma vítima de um sistema que valorizava pedigree, acima da habilidade. Chamaram aquilo de erro do piloto, quando o erro real foi o dado de voo manipulado por Thornton. Emily sentiu um choque quando o olhar de Danny desviou momentaneamente para a borda quase invisível do PIN de seu pai. Você tem 3 dias, continuou ele. 3 dias para provar do que é capaz. E eu sei como você pode fazer isso, mas é arriscado. Pode acabar com minha carreira. E talvez pior para você. O simulador ganhou vida sob o toque de Emily. Seus controles familiares e ao mesmo tempo empolgantemente diferentes, de tudo que ela havia treinado oficialmente na academia. Danny ficou de vigia na porta do hangar, enquanto ela se acomodava no assento do piloto, seu coração acelerado em partes iguais de medo e empolgação. O brilho azul suave dos painéis de instrumentos iluminava seu rosto, projetando sombras que acentuavam sua expressão determinada. Seus dedos se moviam pela sequência de inicialização com precisão treinada. Cada botão e dial respondia ao seu toque como se a recebessem de volta para casa. Você tem 2 horas, ele lhe dissera. Aproveite bem. À medida que as telas se acendiam ao seu redor, Emily fechou os olhos por um momento, permitindo-se ser transportada para outro tempo, para campos dourados de trigo que se estendiam até o horizonte, e para o velho biplano cambaleante
que fora sua primeira sala de aula. A voz de seu pai parecia sussurrar em seu ouvido. Sinta-lhe tal aeronave, Sparrow. Não apenas a pilote. Torne-se ela. As lembranças voltaram com uma clareza surpreendente. John Harper fora mais que apenas o pai de Emily. Ele fora seu mentor, seu campeão, e sua primeira janela para um mundo além da pequena fazenda. Ex-piloto militar antes de uma lesão tirá-lo do ar permanentemente, ele havia recorrido à pulverização agrícola para continuar nos céus. No seu aniversário de 12 anos, em vez de uma boneca ou bicicleta como outras meninas poderiam ganhar, John levou a filha até a pequena pista atrás da propriedade e a colocou no cockpit de seu biplano amarelo desgastado. Ela se lembrava do cheiro do combustível de aviação misturado ao aroma terroso da terra recém-revolvida. O banco de couro rachado e gasto pelo uso dos anos. O manche encaixando-se em sua pequena mão, como se tivesse sido feito para ela. Hora de aprender o negócio da família, ele dissera com uma piscadela. O que começou como lições simples evoluiu para algo mais profundo. Aos 16 anos, Emily não apenas voava. Ela diagnosticava problemas de motor apenas pelo som e já havia salvado 3 pilotos locais quando suas aeronaves apresentaram falhas em pleno voo. O primeiro fora o velho Sr. Grayson, cujo motor continental desenvolveu uma falha perigosa durante a época de semeadura. Emily, ouvindo o ritmo irregular do solo, radiotransmitiu instruções imediatas de pouso e identificou a falha antes mesmo das rodas tocarem o chão. O segundo fora um pulverizador agrícola de um condado vizinho que ligou em pânico quando seus controles pararam de responder corretamente em altitude. Emily o guiou por um procedimento de emergência que seu pai havia lhe ensinado, salvando tanto o piloto quanto a aeronave. O terceiro foi mais dramático. Um empresário rico cujo Cessna sofisticado teve problemas no sistema de combustível. Quando Emily terminou os reparos improvisados com peças de trator e arame, o homem se ofereceu para financiar sua educação. Ela recusou. O orgulho dos Harper era tão profundo quanto seu talento. O que seus instrutores na academia nunca saberiam era que Emily havia vencido por 2 anos consecutivos o desafio regional de simulação de aviação agrícola, uma competição entre pilotos de fazenda que testava navegação em condições climáticas extremas. Ela ainda se lembrava do choque nos rostos dos jurados quando saiu do simulador com uma pontuação recorde. Uma mulher de 23 anos, superando veteranos com décadas de experiência. Não é treinamento oficial. Um instrutor da base havia descartado quando ela mencionou isso durante a entrevista de admissão. A conquista foi ignorada com um sorriso condescendente. Mas essas habilidades, compreensão intuitiva do fluxo de ar, adaptação a mudanças repentinas, proteção dos sistemas da aeronave sob estresse, eram precisamente o que a tornava excepcional. Os protocolos padronizados da academia não conseguiam medir o tipo de piloto que ela já era. Agora, com o simulador totalmente operacional, Emily abriu os olhos com determinação renovada. O cockpit virtual do F-22 era infinitamente mais complexo do que o simples biplano de seu pai, mas os princípios permaneciam os mesmos. Ela passou os dedos pelos controles, familiarizando-se com sua disposição e função. O acelerador era mais pesado, a curva de resposta mais íngreme, mas por trás de toda a tecnologia sofisticada batia o mesmo coração. Uma aeronave esperando para dançar com o parceiro certo. Danny havia roubado os códigos de acesso do banco de dados dos instrutores. Uma infração grave, que poderia encerrar sua carreira de 20 anos. Mas ele o fizera sem hesitação depois de testemunhar o tratamento que Emily recebeu na academia. Algumas coisas importam mais do que regras, ele lhe dissera secamente. Como justiça. Seu pai teria feito o mesmo por mim. O programa de simulação que Danny escolheu não era para iniciantes. Era o módulo de treinamento de combate avançado, reservado para cadetes na fase final. Se Emily dominasse aquilo, ela poderia pilotar qualquer coisa. Nas 2 horas seguintes, Emily se perdeu no céu virtual. As primeiras tentativas foram difíceis. A sensibilidade do F-22 a pegou desprevenida após meses treinando em aeronaves menos sofisticadas.
3 vezes ela caiu durante manobras de alta velocidade, o simulador piscando em vermelho, com notificações de falha. Olha! Mas a cada simulação, a cada missão virtual, suas mãos se tornavam mais confiantes nos controles. Seus instintos, refinados por anos de voo não autorizado sobre as terras agrícolas do Kansas, começaram a se impor. A 4ª tentativa mostrou melhora evidente. Na 6ª, ela já superava as metas programadas. O que os instrutores da academia haviam descartado como técnica não convencional era, na verdade, o sinal de uma piloto nata que compreendia o voo em um nível intuitivo. Quando o F-22 simulado sofreu uma falha catastrófica no sistema hidráulico Amashi-1, Emily executou instintivamente uma sequência de ajustes que não só estabilizaram a aeronave, como também mantiveram os parâmetros da missão. Quando Danny voltou para avisá-la de que a segurança faria uma ronda em breve, Emily já havia completado 3 cenários de combate, com pontuações que a colocariam no topo de qualquer turma. Eu te disse, murmurou Danny com uma satisfação contida, enquanto ela, a contragosto, desligava o simulador. Os registros de segurança mostrariam apenas verificações de manutenção de rotina, graças à preparação cuidadosa dele. Você tem o toque, assim como seu pai. John podia sentir os limites de uma aeronave melhor do que qualquer pessoa que conheci, antes de Thornton garantir que ele nunca mais voasse para os militares. Emily engoliu em seco, sentindo o peso do PIN escondido dentro da jaqueta. Por que você nunca me disse que o conhecia tão bem? A expressão de Danny se tornou sombria. Ver a reputação de um velho amigo ser destruída muda um homem. Tentei lutar naquela época e não consegui. O sistema se fechou em torno de Thornton, o queridinho com as conexões certas. Mas te ver voar agora. É como se a história nos desse uma segunda chance. A conversa foi interrompida pelo som de passos se aproximando do hangar. Temos que ir, ele sussurrou com urgência, guiando até uma saída lateral. Segurança. Ao saírem pela noite, Emily percebeu que haviam deixado o simulador ligado. Uma câmera de segurança no canto do hangar piscava em silêncio. A luz vermelha, uma testemunha muda de sua sessão não autorizada. Danny também notou, mas tarde demais. Droga! Murmurou. Alguém vai ver essa filmagem. Emily sentiu um calafrio de apreensão. E agora? Perguntou, sabendo que a chance mínima que tinha de provar seu valor provavelmente acabara de evaporar. Mas a expressão de Danny era calculada, não derrotada. Agora aceleramos o plano. Você tem 72 horas para mostrar do que é capaz. E alguém acabou de ver você fazendo isso. A pergunta é, quem? E o que essa pessoa vai fazer a respeito? Na manhã seguinte à sessão no simulador, Emily acordou com batidas urgentes na porta do alojamento. Vestindo rapidamente uma camiseta e calça de moletom, ela abriu a porta e deu de cara com a tenente Mia Álvarez, parada no corredor. Os olhos escuros indecifráveis. Aos 30 anos, Álvarez era uma das poucas instrutoras mulheres da academia e conhecida por sua abordagem dura, mas justa. Ela também, notou Emily com um aperto no estômago. Era chefe das operações de segurança. Harper, disse Álvarez com firmeza. Vista-se e me encontre no hangar 6 em 15 minutos. Não fale com ninguém no caminho. Antes que Emily pudesse responder, a tenente virou-se e se afastou a passos largos, deixando-a descalça e confusa no vão da porta. Então, era isso. Haviam descoberto o uso não autorizado do simulador, e agora ela teria que enfrentar as consequências. Emily se vestiu rapidamente, a mente girando entre possíveis cenários, nenhum bom. No melhor dos casos, seria escoltada para fora da base imediatamente, em vez das 48 horas que haviam lhe dado para arrumar suas coisas. No pior, haveria repercussões legais, possivelmente afetando Danny também. A ideia de ver um mecânico endurecido sofrer punições por sua causa revirava o estômago de Emily enquanto atravessava o pátio em direção ao hangar 6, uma instalação menor usada principalmente para armazenar equipamentos.
Manteve os olhos à frente, evitando os olhares curiosos dos cadetes que passavam. A notícia de sua dispensa se espalhara rápido, e ela não queria alimentar ainda mais os boatos. O ar da manhã era fresco, trazendo o cheiro de combustível de jato e o ronco distante das aeronaves decolando para os treinos matinais. Sons e aromas que Emily havia aprendido a amar durante seu breve tempo na academia. A tenente Álvarez a esperava dentro do hangar, ao lado de um equipamento coberto por lona que Emily reconheceu imediatamente como o simulador da noite anterior. Seu coração afundou. Agora não havia como negar suas ações. Feche a porta, instruiu Álvarez, seu tom impassível. Emily obedeceu, depois ficou em posição de sentido, preparando-se para o que viria. Para sua surpresa, em vez de iniciar uma reprimenda, Álvarez caminhou até um painel de controle na parede e pressionou alguns botões. As câmeras de segurança nos cantos do hangar se desligaram com baipês suaves. Temos exatamente 7 minutos antes que o sistema se reative automaticamente, disse a tenente, virando-se para encarar Emily. Isso deve ser tempo suficiente para você me explicar por que estava usando um simulador restrito fora do horário e por que suas métricas de desempenho quebraram 3 recordes da academia. Emily piscou, momentaneamente atordoada. Não era a conversa que esperava. Você viu a gravação? Álvarez assentiu, com um leve traço de impaciência no rosto. Eu monitoro todos os alertas de segurança pessoalmente. Imagine minha surpresa ao ver uma cadete supostamente medíocre que acabara de ser expulsa do programa, operando cenários de combate complexos com mais habilidade do que a maioria da nossa turma de formandos. Então, vou perguntar de novo. Explique. Emily hesitou, avaliando suas opções. Mentir seria inútil. A prova estava literalmente ao lado delas. Mas a verdade implicava Danny, cuja carreira estava por um fio. Como se lesse seus pensamentos, Álvarez acrescentou. E antes que tente proteger Brooks, não se incomode. Eu sei que ele te ajudou a acessar o sistema. O que eu quero saber é o porquê. Respirando fundo, Emily tomou sua decisão. Porque a avaliação do Capitão Thornton sobre minhas habilidades estava errada, disse ela, encarando Álvarez diretamente. Eu piloto desde os 12 anos. Meu pai era John Harper, piloto militar, antes de se ferir. Ele me ensinou tudo o que sabia. A voz de Emily foi ganhando força à medida que continuava, alimentada por meses de frustração reprimida. Mas desde o primeiro dia, algo sempre dava errado nas minhas avaliações. Falhas nos equipamentos, problemas de calibração, tudo convenientemente cronometrado e nunca devidamente investigado. Usei o simulador porque queria uma prova, nem que fosse só para mim mesma, de que eu mereço estar aqui. As palavras jorraram agora incontroláveis. O sargento Brooks só me deu a chance de mostrar o que eu realmente posso fazer, sem interferência. A expressão de Álvarez permaneceu neutra, mas algo brilhou em seus olhos. Reconhecimento, talvez? Ou compreensão? A tenente a enfrentar as suas próprias batalhas no mundo dominado por homens da aviação militar. Rumores sobre seus confrontos com os velhos oficiais eram bem conhecidos entre os cadetes. Essa é uma acusação séria, Harper, ela disse após um momento. Manipular sistemas de avaliação é motivo para corte marcial. Emily endireitou os ombros. Eu sei o que estou dizendo, e sei os riscos. Álvarez a estudou por um longo momento. Depois olhou para o relógio. 3 minutos restantes. Então qual era exatamente o seu plano? Invadir o simulador? Provar que sabe pilotar? E depois? A ordem de dispensa já foi registrada. Eu não sei, admitiu Emily, o breve impulso de desafio desaparecendo. Foi estúpido e impulsivo. Eu só não consegui ir embora sem tentar. Para sua surpresa, a expressão severa de Álvarez suavizou-se ligeiramente. Não foi estúpido. Imprudente, talvez, mas não estúpido. A tenente se aproximou do simulador e puxou completamente a lona, revelando o sofisticado equipamento por baixo. Você sabe para o que isso está programado, certo? A demonstração para os oficiais do Pentágono nesta sexta-feira, o grande momento de Thorne sob os holofotes. Emily assentiu. Dean havia mencionado o showcase. E se,
disse Álvares lentamente. Em vez de deixar a base em silêncio, você mostrasse à cúpula exatamente que tipo de talento Thornton está jogando fora? Enquanto as câmeras de segurança voltavam a funcionar com um zumbido, Álvares recuou, seu comportamento profissional retomando a firmeza. Você está restrita à base até que sua dispensa seja finalizada, Harper, ela disse em voz alta, para benefício de qualquer sistema de monitoramento. Espero que cumpra todos os protocolos, durante o tempo que ainda resta. Com isso, a tenente foi até a porta, parando apenas por um breve instante para acrescentar. Walsh usa o código de acesso 472 ALMA para suas exceções. Ele é notoriamente esquecido quanto a sair corretamente do sistema. Então ela se foi, deixando Emily sozinha no hangar, com a mente girando diante de possibilidades que, minutos antes, pareciam impossíveis. Naquela noite, ao entrar no simulador usando as credenciais de Walsh, Emily se assustou com um movimento nas sombras. O próprio cadete Ethan Walsh emergiu, seu rosto bonito e indecifrável. Imaginei que te encontraria aqui, disse ele em voz baixa. Emily se preparou para se defender. Mas Walsh não fez menção de soar alarme. Thornton me designou para te vigiar, admitiu, surpreendendo-a com sua franqueza. Disse que você poderia tentar algo antes de ir embora. Mandou eu gravar qualquer coisa suspeita. Ele ergueu um pequeno dispositivo, um gravador de voz, e o desligou deliberadamente. Emily o observou com desconfiança. Por que está me contando isso? Walsh hesitou, depois apontou para o simulador. Na semana passada, eu vi você diagnosticar e consertar um problema de estabilidade lateral no simulador Mark Fins, que 3 instrutores não conseguiram resolver. Depois disso, seus relatórios mostraram que você não compreendia princípios básicos de estabilidade. Isso não bate. Aproximando-se, ele examinou a tela com os resultados da última simulação de Emily. Eu tento há semanas dominar essa descida invertida, disse ele, assentindo para os dados do cenário completo. Thornton diz que isso é essencial para a demonstração de sexta-feira, mas não consigo acertar o timing. Durante a hora seguinte, eles treinaram juntos, com Emily guiando Walsh na manobra. Enquanto treinavam, Walsh revelou mais. Thornton está alterando suas notas de avaliação. Eu vi ele fazendo isso. E então, a bomba. O F-22 Socividos da demonstração de sexta-feira. Ele era designado como FY-97, com o indicativo de chamada Coleman, pintado na fuselagem. Emily congelou, reconhecendo o indicativo do pai. Walsh explicou que Thornton solicitou especificamente aquela aeronave, mencionando justiça poética e fechar um ciclo. Ao final da sessão, a expressão de Walsh havia mudado do ceticismo para o respeito silencioso. Eu não sei o que os outros veem quando olham para você, disse ele, desligando o simulador. Mas eu vejo alguém que voa como se pertencesse a esse lugar. As 48 horas seguintes passaram num turbilhão de reuniões clandestinas e sessões noturnas no simulador. Emily, Álvares, Danny e Walsh formaram uma aliança improvável, cada um contribuindo com habilidades e conhecimentos únicos para o plano improvisado. Durante o dia, Emily mantinha a aparência de quem estava prestes a deixar a base, empacotando seus poucos pertences e preenchendo a papelada de dispensa com uma resignação que enganava todos, exceto os olhos mais atentos. Mas à noite, ela se transformava na piloto que nasceu para ser, passando horas no simulador com o código de acesso de Walsh, dominando os sistemas complexos do F-22 e levando suas capacidades virtuais ao limite. Você é natural, observou Danny durante uma dessas sessões. Sua voz rouca suavizada com algo como orgulho paternal, igualzinho ao seu velho. A tenente Álvares provou ser uma estrategista formidável, usando sua posição como chefe de segurança para monitorar os movimentos e comunicações de Thornton sem levantar suspeitas. Foi Álvares quem descobriu que o capitão havia agendado uma inspeção privada do FX-97, o Coleman, na noite anterior à demonstração. Ele vai fazer a checagem final de todos os sistemas, informou durante uma reunião do grupo, em uma instalação de armazenamento raramente usada. Procedimento padrão.
mas dá a ele ampla oportunidade para fazer quaisquer ajustes que quiser e garantir que a aeronave se comporte exatamente como ele deseja. A implicação pairou no ar. Se Thornton já fora capaz de manipular sistemas de avaliação para manter Emily fora do programa, o que ele seria capaz de fazer para garantir o sucesso no voo mais importante de sua carreira? Você acha que ele mexeria na aeronave? Perguntou Walsh, sua voz baixa, apesar da privacidade do local. Ele havia sido o membro mais relutante da conspiração no início, anos de lealdade condicionada a Thornton, lutando contra a nova consciência que começava a despertar. Mas a cada nova revelação sobre os compromissos éticos do capitão, a determinação de Walsh se fortalecia. Não diretamente, respondeu Danny, os olhos endurecidos por anos de conhecimento acumulado sobre a política militar. Thornton é esperto demais para isso. Mas pode fazer otimizações sutis, ajustes na resposta dos controles, mudanças mínimas nas superfícies de comando. Nada que pareça sabotagem, mas o suficiente para lhe dar vantagem na demonstração. Emily franziu a testa, considerando as implicações. E se essas mesmas otimizações fossem usadas contra ele? Perguntou enquanto uma ideia começava a se formar. O sorriso lento de Danny foi resposta suficiente. O plano que eles elaboraram no fim era audacioso. Exigia tempo preciso e execução impecável. Álvarez garantiria o acesso contínuo de Emily à base, apesar da dispensa oficial, enquanto Walsh serviria como olhos e ouvidos dentro do círculo íntimo de Thornton. O papel de Danny talvez fosse o mais crucial e o mais perigoso. Como chefe de manutenção, ele estaria presente durante a inspeção da aeronave por parte de Thornton. Não posso impedir que ele faça os ajustes, explicou Danny, mas posso documentá-los e, mais importante, garantir que não funcionem tão bem quanto ele espera. O risco era enorme. Se fosse pego, Danny enfrentaria não apenas a demissão, mas possíveis acusações criminais. Ainda assim, o velho mecânico parecia quase animado com a perspectiva. Algumas coisas valem o risco, disse ele quando Emily demonstrou preocupação. Seu pai teria feito o mesmo por mim. Levar Emily dos alojamentos até a aeronave exigiria passar por vários pontos de segurança. Isso te levará até o nível 2, disse Álvarez, entregando-lhe um crachá de segurança forjado. Depois disso, você estará por conta própria. Walsh forneceu um cronograma de manutenção que mostrava uma brecha na vigilância do hangar entre 13h45 e 14h05, a janela de oportunidade. Só tem um problema, ele alertou. Você vai ter que cruzar o corredor principal durante a troca de turno. Se alguém te reconhecer... As implicações eram claras. Emily estaria sozinha, em território restrito, sem qualquer explicação plausível para justificar sua presença. Na noite anterior à demonstração, o plano foi colocado em ação. Walsh relatou que Thornton estava mais agitado do que o normal, repreendendo cadetes e revisando padrões de voo obsessivamente pela 100ª vez. Ele está nervoso, observou Walsh surpreso. Nunca o vi assim. Emily entendia bem a pressão. Os oficiais do Pentágono que assistiriam à demonstração não estavam apenas avaliando a aeronave, mas também os futuros líderes dos programas de elite da Força Aérea. Para Thornton, os riscos não podiam ser maiores, o que o tornava ao mesmo tempo previsível e perigoso. Quando a escuridão caiu sobre a base, Emily se posicionou num ponto de observação previamente combinado próximo ao hangar de manutenção, onde podia observar a inspeção de Thornton sem ser vista. O que testemunhou nas 2 horas seguintes confirmou suas suspeitas. Thornton se movia metodicamente ao redor da aeronave, às vezes conversando com Danny ou consultando um tablet. Em vários momentos, direcionava o mecânico a fazer ajustes sutis em componentes diversos. Nada dramático, mas suficiente para personalizar o desempenho do caça segundo suas preferências. No meio da inspeção, Danny levou a mão ao lado do corpo subitamente, o rosto se contorcendo de dor. Velha, Léo! E ofegou para Thornton. Preciso de 1 minuto. A distração deu a Danny momentos cruciais a sós com o sistema de diagnóstico da aeronave. Tempo suficiente para documentar as alterações e implementar contramedidas sutis. Quando Thornton finalmente partiu,
Parecendo satisfeito com seus preparativos, Emily permaneceu escondida até que Danny saísse do hangar sozinho. O mecânico não se aproximou diretamente de onde ela estava escondida. Em vez disso, fez um teatro de trancar a instalação e seguir em direção aos alojamentos. Somente quando passou perto da posição de Emily é que deixou cair discretamente um pequeno objeto que brilhou à luz da lua. Um pendrive contendo toda a documentação das otimizações de Thornton. O que Emily não podia saber era que naquele exato momento, Thornton revisava as imagens de segurança em seu escritório, com um copo de uísque caro na mão e uma expressão inquieta no rosto. Apesar de todas as precauções tomadas, algo havia despertado sua desconfiança. Talvez um padrão nos movimentos de Walsh. Talvez uma inconsistência nos logs de segurança. O capitão rebobinou as gravações, examinando-as com olhos semicerrados, buscando confirmação para o incômodo que vinha crescendo em seu peito há dias. Quando finalmente encontrou o que procurava, um vislumbre breve de Emily entrando em uma área restrita durante um horário em que deveria estar confinada aos seus aposentos, seu rosto bonito endureceu numa máscara de fúria fria. "Dessa vez não, Harper", murmurou, alcançando o telefone. "Não no meu turno." O dia da demonstração amanheceu claro e brilhante. Tempo perfeito para voar. Emily acordou antes do nascer do sol, revisando mentalmente cada passo do plano uma última vez. A janela de oportunidade seria estreita. Mal 3 minutos para sair do acesso de manutenção até a pista sem ser detectada. Toda a conspiração dependia de um timing exato e da suposição de que Thornton, confiante em sua posição, não anteciparia o movimento até ser tarde demais. Graças à documentação de Danny, sabiam exatamente quais ajustes o capitão havia feito no FX-97. Modificações sutis na resposta do acelerador e nas superfícies de controle para ganhar vantagem em manobras complexas. O que Thornton não sabia era que Danny havia implementado contraajustes, restaurando as configurações de fábrica de forma imperceptível durante as checagens pré-voo. Ao meio-dia, Emily se encontrou com seus co-conspiradores, em sua base improvisada. Danny parecia exausto, mas determinado. Olheiras profundas marcavam seu rosto após uma noite inteira, calibrando meticulosamente os sensores para mascarar suas modificações na aeronave. "O Coleman está pronto", ele informou, usando com reverência o indicativo do pai de Emily. Thornton completou a checagem pré-voo há 1 hora. Está tudo exatamente como deveria estar, o que significa que nada está como ele espera. A tenente Álvarez franziu a testa ao verificar o relógio. "Temos um problema. A rotação da segurança mudou. Fui designada para a área VIP. Não poderei limpar seu caminho como planejado." Ela entregou a Emily um crachá com sua foto, mas outro nome. "Isso te leva até o nível 2. Depois disso, você estará sozinha." Danny puxou Emily de lado, pressionando algo pequeno e metálico em sua palma. "Seu pai gostaria que você tivesse isso hoje", disse ele com a voz rouca. Emily abriu a mão e encontrou um conjunto reluzente de asas de piloto, não o pin desgastado que ela carregava há anos, mas um conjunto oficial brilhante, gravado com o nome John Coleman Harper e seu número de serviço. "Ele conquistou essas asas", explicou Danny, com a emoção transbordando em sua voz. "Guardou mesmo depois de tudo. Encontrei entre seus pertences pessoais após o acidente." Emily fechou os dedos sobre as asas, emocionada demais para falar. Aquilo era mais que uma lembrança. Era uma conexão tangível com o serviço legítimo de seu pai. Um lembrete do que havia sido tirado dele e do que ela estava lutando para recuperar. Às 14 horas, Thornton e sua equipe decolaram. Emily observou enquanto os F-22 rasgavam a pista e subiam para o céu azul perfeito. Mesmo à distância, ela reconheceu o Coleman por suas marcações distintas, a aeronave de seu pai sendo pilotada pelo homem que havia destruído sua carreira. Durante 15 minutos, ela assistiu Thornton liderar manobras impressionantes, exibindo as capacidades do Raptor. Ela tinha que admitir, uma demonstração magistral. Por mais que Thornton tivesse feito, ele era inegavelmente talentoso. Mas talento sem integridade
Era como uma aeronave sem alma, tecnicamente impecável, mas sem o elemento humano que transforma o voo em algo transcendental. Às 14h40, o comunicador de Emily crepitou com a voz de Walsh. Ele está se preparando para a descida invertida agora. Fique pronta. O coração de Emily disparou enquanto observava a aeronave de Thornton, a de seu pai, subir a altitude necessária para a manobra. Era esse o momento do qual tudo dependia, a janela que se abriria ou se fecharia para sempre nos próximos 60 segundos. Agora, disse Walsh no rádio. Alerta de manutenção disparado. Você tem aproximadamente 2 minutos. Emily moveu-se rapidamente pelo corredor de manutenção, mas congelou quando um oficial de segurança surgiu na curva. Sua mão instintivamente foi para a arma, olhos se estreitando com desconfiança. Senhora, esta área está restrita durante demonstrações, ele disse. Sem hesitar, Emily ajoelhou-se ao lado de uma caixa de junção exposta. Verificação de calibração de sinal, respondeu, apontando para os fios. As torres estão recebendo interferência do setor leste? Ela puxou um multímetro do bolso, um detalhe que Danny havia insistido para dar autenticidade. O jargão técnico e o tom confiante funcionaram. O oficial assentiu e continuou sua patrulha. Com o coração martelando no peito, Emily retomou seu caminho até a pista, onde o raptor de reserva a aguardava. Ao se aproximar do cockpit, sentiu um momento de clareza pura, uma certeza que transcendia o medo ou a dúvida. Aquilo era o que ela havia nascido para fazer. Suas mãos deslizaram pelos controles com precisão confiante, trazendo à vida o sofisticado caça. Torre. Aqui é FGV-93, solicitando liberação para decolagem de emergência, transmitiu Emily. Uma voz confusa respondeu. F-110, não há decolagem de emergência agendada. Por favor, identifique piloto e código de autorização. Torre. Aqui é Emily Harper, indicativo Sparrow. Código de autorização Coleman 739. Protocolo de segurança, substituição de prioridade. Estática crepitou no rádio, seguida de uma voz cautelosa. F-193, aguarde para verificação. O estômago de Emily revirou. Aquilo não fazia parte do plano. O código de autorização deveria ter funcionado automaticamente. Justo quando ela se preparava para abortar, uma onda de interferência eletrônica atingiu o sistema de comunicação da torre. A contribuição final de Danny. Quando o sistema reiniciou, apenas os protocolos automatizados estavam ativos. F-193, decolagem de emergência autorizada pela pista 3. Veio a resposta computadorizada. Emily acionou o acelerador, sentindo o poder imenso do raptor percorrer a fuselagem. A força a pressionou contra o assento, enquanto a aeronave subia rapidamente para o céu, que a chamava desde a infância. Bem acima, Thornton acabava de completar a descida invertida, a peça central de sua demonstração. Pelo rádio, Emily pôde ouvir os murmúrios de admiração na torre de controle, enquanto acompanhavam sua execução impecável. O que não viam, o que apenas Danny sabia com certeza, era que o Coleman estava respondendo de maneira diferente do que Thornton esperava. As alterações sutis de Danny forçavam o capitão a compensar constantemente, exigindo o máximo de suas habilidades para manter a aparência de controle absoluto. Foi nesse momento preciso, enquanto Thornton nivelava a aeronave após a manobra, que o radar dele captou o caça de Emily. Torre? Estou captando uma aeronave não programada no espaço aéreo da demonstração. Veio sua voz aguda pelo rádio. Por favor, confirmem e informem. A confusão que se seguiu era exatamente o que eles haviam planejado. As modificações foram mínimas, insistiu Thornton. Prática padrão para pilotos experientes. A desculpa não convenceu, especialmente quando Walsh o contradisse, detalhando como Thornton havia sistematicamente falsificado as avaliações de Emily. Ele me disse que era necessário para manter os padrões, admitiu Walsh, incapaz de encarar os olhos de Emily. Disse que permitir que alguém como Harper tivesse sucesso comprometeria o prestígio do programa.
A tenente Alvarez corroborou com os resultados de sua própria investigação. Há um padrão, senhor, relatou Alvarez, colocando um tablet diante do general. Nos últimos 5 anos, 28 candidatos sem conexões familiares tiveram suas pontuações manipuladas. Emily Harper não é um caso isolado. Ela só foi a primeira que conseguiu lutar de volta de forma eficaz. A revelação final de Danny foi o golpe que destruiu qualquer dignidade que restava a Thornton. O incidente que pôs fim à carreira de John Harper como piloto, o acidente atribuído a erro humano, teve Thornton como engenheiro de testes responsável por aprovar os sistemas da aeronave antes daquele voo. Danny apresentou um relatório antigo e desbotado. O registro oficial aponta uma falha no sistema de controle que Harper supostamente deveria ter previsto. O que ele não mostra é que Thornton havia modificado esses mesmos sistemas, modificações virtualmente idênticas às que ele fez no Coleman ontem. Isso é verdade, capitão? Perguntou calmamente o general Michaels. O silêncio de Thornton foi resposta suficiente. O general se virou para Emily. Senhorita Harper, embora seus métodos hoje tenham sido pouco ortodoxos, você expôs uma séria violação ética dentro do nosso programa de treinamento. Seu pai foi um piloto excepcional, cuja carreira foi encerrada por circunstâncias que agora exigem investigação formal. O capitão Thornton foi imediatamente destituído do comando. Sua demonstração foi registrada como comprometida por irregularidades técnicas, enquanto o voo de Emily foi registrado como não autorizado, porém tecnicamente competente. O general ordenou uma revisão completa de todas as avaliações de cadetes dos últimos 5 anos, com Walsh nomeado para o comitê de supervisão. Uma forma de redenção que garantiria justiça para futuros candidatos. Mais importante ainda, Michaels revogou pessoalmente a dispensa de Emily, reintegrando-a com um período probatório sob a supervisão direta de Alvarez. Do bolso interno de sua farda, o general retirou uma pequena caixa de veludo. John Coleman Harper foi postumamente exonerado no ano passado. As evidências foram suficientemente fortes para justificar um pedido formal de desculpas e a restauração de seu registro militar. Ele abriu a caixa, revelando uma medalha de serviço distinto. Isso pertence à sua família. Eu planejava enviá-la por correio, mas parece mais apropriado entregá-la pessoalmente. Emily a recebeu com as mãos trêmulas, as lágrimas embaçando sua visão. Ele nunca falava muito sobre o serviço militar, disse suavemente. Acho que doía demais saber que as pessoas achavam que ele havia falhado. O general Michaels assentiu. Essas asas não foram cortadas pelo fracasso, foram enterradas pelo silêncio. Você as fez voar de novo. 6 meses depois, Emily estava de pé na mesma pista onde sua jornada quase terminara. O sol da manhã tingia o céu de dourado e rosa enquanto ela observava os F-22 se moverem em direção à pista. Ao seu lado estava Danny, com um sorriso orgulhoso no rosto marcado pelo tempo. Emily tocou as insígnias de tenente em seu uniforme, uma patente conquistada após completar o período probatório com distinção. A investigação sobre a conduta de Thornton causara ondas em toda a estrutura de treinamento da Força Aérea, revelando preconceitos sistêmicos que perduravam havia décadas. Thornton havia sido expulso com desonra. Sob a supervisão do general Michaels, a academia implementara novos protocolos de avaliação transparentes, projetados para identificar talento independentemente da origem. Mais tarde, naquela tarde, enquanto Emily guiava o Coleman pelo céu, executando padrões intricados com precisão fluida, ela sentiu a presença de seu pai intensamente. As asas prateadas brilhavam em seu peito, enquanto ela demonstrava tanto as capacidades da aeronave quanto seu próprio talento extraordinário. As forças G a pressionavam contra o assento, enquanto realizava uma curva fechada, o suor brotando em sua testa apesar do cockpit climatizado. As sensações físicas a ancoravam no momento. Aquilo era real. Conquistado com esforço e vindicação. Muito abaixo, oficiais observavam com admiração, capturados pela harmonia perfeita entre piloto e máquina. Mas os pensamentos de Emily estavam em outro lugar.
em campos de trigo dourado e um velho biplano instável, na voz paciente de seu pai. Sinta a aeronave, Sparrow. Não apenas a pilote. Torne-se ela. Ao completar sua demonstração e trazer o raptor para uma descida graciosa, Emily sussurrou: "Isso é por você, pai." O Coleman respondeu como se compreendesse, como se reconhecesse a justiça de ver uma Harper no comando. Quando suas rodas tocaram o solo com perfeição característica, Emily soube que havia encontrado seu lugar no mundo, não apenas como filha de John Harper, mas como uma piloto cujo talento havia conquistado o direito de tocar o céu em seus próprios termos. A jornada fora repleta de obstáculos que poderiam ter quebrado um espírito menos determinado. Mas como seu pai lhe ensinara, ninguém pode cortar suas asas se você acredita em sua própria força. Você acaba de vivenciar mais um momento inacreditável com o História Formiga. Inscreva-se agora e mergulhe em ainda mais caos, risadas e aí histórias de cair o queixo.